A história de José é marcada por diversos desafios e resiliência. Nós vemos que durante a sua trajetória, desde quando ele aparece nas Escrituras, até o momento em que ele assume o posto como governador e recebe a sua família de volta, José, ele foi uma pessoa que precisou passar por diversos desafios e ser bastante resiliente para conseguir entender o propósito de Deus na vida dele e conseguir fazer com que aquilo que aconteceu no passado não viesse refletir no presente. A paz do Senhor, aqui quem fala é Gessé. Nós estamos aqui para mais um vídeo deste canal. Desde já eu peço para que você se inscreva, curta esse vídeo e compartilhe com mais pessoas possível, porque aqui a nossa meta é falar de Jesus. Essa semana eu estive pensando a respeito do personagem José das Escrituras Sagradas e vários pensamentos me vieram à mente para entender um pouco daquilo que José passou. Eu queria deixar um versículo para que você possa ler e acompanhar juntamente comigo, que é Gênesis capítulo 37, o versículo de número 19, que fala o seguinte: Disseram uns aos outros, lá vem o grande sonhador. Somente esse versículo. E quando nós olhamos para a história de José, percebemos que José era o filho mais querido do seu pai. José era uma pessoa amada pela sua família, porém não pelos seus irmãos, porque os seus irmãos tinham uma certa inveja, um certo ciúmes de José. José era um dos últimos filhos, um dos caçulas. Não era o último, mas era o filho da velhice de Jacó. E esse filho tinha algumas regalias, tanto que os outros filhos de Jacó iam pastorear as ovelhas, José ficava junto ao seu pai. Talvez até porque era moço. O texto ele fala que José tinha mais ou menos 17 anos nessa época. E o que me chama a atenção é que ao longo da história de José, nós vemos que ele se deparou com 6 sonhos diferentes. José, ele se deparou com os seus próprios sonhos, ele se deparou com os sonhos do padeiro e do copeiro. José, ele se deparou com os 2 sonhos do faraó. E os primeiros 2 sonhos que José teve foi José vendo feixes se curvando perante ele. O segundo sonho foi José vendo estrelas, sol e lua se curvando diante dele. E esses sonhos eles fizeram com que José não soubesse uma interpretação, mas levasse esse sonho para a família. Ao ponto que seu próprio pai disse: "O que você está pensando com isso? Você acha que nós iremos nos curvar diante de você?" E repreendeu o seu filho. Porém, ainda assim, o seu pai amava. E o seu pai, então, prepara um lindo presente, uma túnica de diversas cores, para que José pudesse se destacar ainda mais pela sua beleza, pelo seu porte e se destacar ainda mais sendo o filho amado de seu pai Jacó. Só que os seus irmãos, eles começam a inflamar o seu coração por conta da indiferença que o pai tinha com os demais e o carinho que o pai tinha e o afeto que o pai tinha apenas com José. E o texto vai mostrar que José, por conta dos seus sonhos, José se torna vítima de um crime. José, ele é preso, José ele é jogado num poço, José ele é vendido pelos seus irmãos por conta de sonhos. Só que quando chega no deserto, nós temos também toda a história de José ali na casa de Potifar, mas quando ele chega na prisão, ele sai da casa de Potifar, ele volta para a prisão, José ele tem novamente a oportunidade de trabalhar com sonhos. Ele tem novamente a oportunidade de desvendar os segredos dos sonhos. Aquilo que lá no passado José não tinha condições de revelar, ou as condições de traduzir o que significava aqueles determinados sonhos, agora o Senhor dotou José de sabedoria para entender os sonhos do padeiro e do copeiro mor. José então revela o significado de cada um desses sonhos, mostrando que o padeiro seria enforcado ao longo de 3 dias e que o copeiro voltaria à casa do faraó para servi-lo. E esses sonhos se cumpriram. E ainda mais, no decorrer dessa história, nós vemos que
existe um momento em que o próprio faraó, ele tem sonhos e ele fica perturbado por conta daqueles sonhos. E ao se perturbar, ele fica perguntando quem poderá revelar estes sonhos. De forma que o copeiro se lembra de José na prisão. E ao se lembrar de José na prisão, o copeiro apresenta a Faraó e traz José de volta à presença do rei. José, ele se veste, ele se prepara para entrar na presença daquele Faraó. E quando ele entra, o Faraó diz os sonhos, José revela aqueles sonhos e então é colocado como governador do Egito. Mas aonde nós queremos chegar e como nós podemos refletir a respeito disso? Lá no passado, cerca de 13 anos atrás, quando José tinha 17 anos, José teve 2 sonhos. Esses sonhos eles despertaram a inveja dos seus irmãos. Esses sonhos eles acabaram com a sua trajetória na terra de Canaã. Foi um rompimento de José com a sua família. Mas estes mesmos sonhos foram sonhos que falavam da onde José chegaria. E agora José, como governador do Egito, como o segundo homem mais importante daquela nação, e um homem que lá no passado teve os seus sonhos desprezados, agora aqui, através dos sonhos de um rei, através dos sonhos de Faraó, teve a sua sorte mudada. O que eu entendo com isso é que muitas das vezes o nosso Deus, ele vai usar situações que nós vivemos no passado para nos dar um aprendizado, para que quando nós estivermos lá na frente, nós possamos usufruir da bênção e lembrar que os títulos que colocaram em nós, eles não são relevantes. Eles não são títulos que se baseiam naquilo que o Senhor quer fazer na sua vida. Os irmãos de José chamavam ele de sonhador, mas os mesmos irmãos agora terão que se curvar ao governador. O Senhor ele usa formas de trabalhar para mostrar que ele é o mesmo do passado, do presente e do futuro. O Senhor ele revelou sonhos a José para que José entendesse qual era o trabalhar de Deus. José talvez não entendeu, mas o Senhor aos poucos veio capacitando José. Os primeiros sonhos José não conseguiu revelar. O sonho do padeiro e do copeiro José revelou. O sonho do faraó José revelou e o aconselhou. O Senhor ele usa situações para nos fazer crescer, para nos fazer amadurecer. Talvez você se encontre numa situação onde as pessoas têm te desprezado, onde as pessoas têm te abandonado, onde as pessoas caçoam dos seus sonhos, onde as pessoas caçoam do seu ministério. Mas o Senhor, ele tem o poder de transformar toda essa zombaria em honra. O Senhor ele tem o poder de usar aquilo que um dia te jogou numa cova para te colocar num trono. Os sonhos que um dia te fizeram cair numa cisterna vazia, te fizeram ser vendidos. Agora o Senhor usa os sonhos para poder colocar José como governador. Isso traz importantes lições para nós, que nós possamos entender que o nosso Deus ele permanece no controle e ele usa de estratégias e de ferramentas para poder nos abençoar. Nossa trajetória hoje pode ser uma trajetória difícil, uma trajetória onde nós não encontramos a alternativa para sair do fundo desse poço, para sair do fundo dessa cisterna. Mas o Senhor, ele vê o futuro e conhece o futuro e sabe que lá na frente nós seremos honrados. Que você possa ficar com essa reflexão, que este vídeo possa ser uma bênção na sua vida e eu peço mais uma vez para que você compartilhe esse vídeo com mais pessoas, para que mais vidas venham ser abençoadas. Que Deus te abençoe e até a próxima.